Bem forte, irmão. Glória a Deus. Vamos aí para a palavra. Glórias a Deus. Cumprimentando as audiências, rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, aqui no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, nos estados aonde nós chegarmos, pela manhã, tarde, à noite, na madrugada, não importa, que Deus vai usar essa palavra para te alcançar, para mudar a tua história, mudar a sua vida, mudar a sua família. É isso que nós esperamos desse Deus bendito. Pega aí a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo de número 8. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 11. Nosso tema é manifestando o poder do Espírito Santo, parte 2. Não estou com a minha lanterninha, não carreguei. Porque o pendor da carne, pendor é inclinação. Como é que eu faço com a minha vida? Eu inclino ela para cá, da carne, ou eu inclino ela para cá, para o Espírito? Então Paulo está dizendo, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, a carne, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato, diga de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, todos têm aqui o Espírito de Cristo? Amém? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Acabou? 10, né? Até o 11. Se porém Cristo está em vós, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Eita glória, Deus único e verdadeiro, eu amo a tua palavra e eu quero carregá-la na minha vida como a luz para o meu caminho, a lâmpada para os meus pés e a luz que iluminará sempre o meu caminho. Meu Deus, eu te louvo por poder ser nesta hora, ser o porta-voz da tua palavra. Eu te louvo porque o Senhor vai honrar a palavra que sair da tua palavra, que é a tua verdade, Senhor. Meu Deus, faça com que esta palavra, que é Espírito e é vida, alcance muitas das tuas ovelhas hoje. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um tempo para tudo. O Senhor tem um dia determinado para cada um de nós. O tempo da manifestação da tua glória, que se manifestou em nós e vai se manifestar
em milhares e milhares e milhões de ovelhas que ainda se encontram desgarradas na escuridão. Meu Deus, faça esta obra através desse ministério. Eu oro em nome de Jesus, e o povo mais feliz desta terra, porque ele é amado por Deus, podem dizer em todos: amém, amém e amém. Glórias a Deus. Poxa, irmã, a água está quente. Vou até botar essa pedrinha de gelo aqui para poder... Não precisa não, deixar ela quieta. Brincadeira. Parece uma pedrinha de gelo, né? Isso aqui foi dado para a igreja já tem 1 milhão de anos. Foi a 2007, 2006, que uma irmã, ela era irmã de uma senhorinha de idade. Esqueci o nome dela, mesmo o nome dela? Lembra? Letícia, irmã. Quem lembra da irmã Letícia? Então foi a irmã dela que doou. Ela já faleceu, né? Foi ela que doou isso aqui, que voava o papel, ela, para não voar mais. Tá aqui, né? Legal. Deixa eu falar um pouquinho. O tema é manifestando o poder do Espírito Santo. É a segunda parte. Você que não esteve aqui conosco, não sei se você acompanhou pela rádio, pelos aplicativos, pelo Facebook, o YouTube, não sei. Eu lancei aqui uma pergunta, né, que eu me fiz pela manhã, que eu levantei pensando nessa mensagem de hoje. Já estava esboçada, já estava escrita na minha mente. Depois só vim aqui, pus aqui os versículos, e eu pensei, e Deus me colocou uma palavra seguinte: qual a diferença entre um morador... Não sei se você entendeu essa metáfora de manhã. Quantos entenderam? Qual a diferença entre o morador da casa e o visitante da casa? Eu falei sobre o Espírito Santo, né? Que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele tinha o papel de visitante. Quem lembra disso? Então o Espírito Santo, ele vinha como visita. E uma visita, ela vem e faz o quê? Graças a Deus, né? Vem e vai, né? Tem que ir, né, irmão? Diz aí a história, você que é filho, quando casar, não more muito perto nem muito longe do pai, né? Porque se morar perto, todo dia vai estar na casa do pai, né? Se morar longe, quando vier, vem de mala e fica um montão de tempo, né? Então, seja sempre visitante, né? Então, diz que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele fazia uma visitação. Quem lembra de algum personagem que Deus visitou ele? Quem lembra? Fala. Sansão, Davi. Quem mais? Moisés. Quem mais? Gideão, Josué. Diz que o Espírito do Senhor se apoderou. Quem lembra disso? O Espírito do Senhor se apoderou. Diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando Davi, Jefté, né? O Espírito do Senhor, nós lemos isso em Juízes. Não precisa ir lá, se você não conhece a mensagem, não escutou, vai lá no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, ela está lá. Então nós conversamos sobre Juízes 3, Juízes 6, Juízes 11, Juízes 13, Juízes 14, Juízes 15, mostrando apenas personagens que receberam, né, visita do Espírito Santo. Só quero deixar umzinho só, irmão. Só bota só o Juízes capítulo 6, versículo 34, só esse. Juízes 6, 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a quem? Então esse revestimento, quer dizer, a presença do Espírito na vida de Gideão fez com que Gideão, diz que com uma queixada de jumenta, quem já estudou isso? Quem já leu isso? Ele com uma queixada, só o irmão Wanda que leu? Quem já leu isso? Ah, tá. Diz que ele com uma queixada de jumenta derrubou mais de 1000 soldados. Você acha que um homem sozinho teria força, humanamente falando, para ele dar 1000 murros
com uma queixada de jumento na cara dos midianitas, dos adversários, nem sei quem era eles. Eu sei que esse homem, quando o Espírito Santo se apossou dele, você tem também Sansão, né? Diz que, mas a força de Sansão era o cabelo. Não era o cabelo. A força de Sansão era a presença de Deus na vida de Sansão. Porque a pessoa pensava que a força de Sansão era o cabelo. Então, muita gente pensa até hoje que Sansão cortou o cabelo e a força foi embora. Não foi, porque Sansão debochou de Deus e debochou dos adversários. Então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Sansão. Então Sansão, sem o Espírito, o que ele se tornou? Um homem comum, sem nenhuma habilidade diferente. Ele só era um homem incomum quando o Espírito Santo se apoderou dele. É igual a igreja. Igreja sem o Espírito Santo é o mundo. Crente sem o Espírito Santo é o mundo. Não há poder num crente sem Espírito Santo. Então diz que esse mesmo Sansão, depois que o Espírito saiu dele, e diz que ele pediu a Deus, estava preso entre duas colunas lá da arena, lá que estavam debochando, depois de ficar cego, foi humilhado, amarrado em duas colunas. Ele falou: Deus, me devolva a minha força, mais uma vez, para que eu me vingue dos meus inimigos. E o Espírito Santo se apoderou de Sansão, e a força voltou, e ele derrubou o palácio, derrubou tudo, e matou mais gente do que a vida dele toda. Ele matou só numa noite. Então tudo isto ligado ao poder da presença do Espírito Santo. Amém? Então era uma visita. Por isso que eu disse, qual é a diferença entre o morador e o visitante? Então o visitante, como é que fazia no antigo? Visitava, Deus usava e depois saía. Então visitava, Deus usava e depois o Espírito saía. Então eles viviam nesta. Chegou tão, Davi se sentiu tão miserável por causa do seu pecado. Você sabe que Davi pecou. Davi mandou matar uma pessoa. Davi possuiu a mulher do irmão lá, do soldado dele. Teve um adultério, né? Levou a mulher para casa, engravidou a mulher, pôs o marido na frente da guerra, matou, casou-se com a mulher, e diz que a espada não saiu da casa de Davi, e Davi se sentia, se você ler os salmos, prestar bastante atenção em alguns salmos de Davi, é salmo de depressivo, muita tristeza e angústia brotava no coração daquele homem chamado Davi. Ele tanto se agoniava que ele chegou a orar assim no Salmo 51, versículo 11, olha aqui, Salmos 51, 11, olha o que ele diz, olha nas orações dele: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito. Então ele achava que havia possibilidade de retirar o Espírito, entrar e sair, mas ele estava certo que naquele período o Espírito ainda não fazia no homem uma morada, porque diz que no Novo Testamento, no Novo Pacto, a Bíblia diz que nós somos moradas, a Bíblia diz que nós somos santuário, templo, casa espiritual, diz que nós somos tabernáculo de Deus, diz que nós somos morada do Altíssimo, diz que nós fomos batizados, fomos selados, estamos ungidos, Deus habita em nós. Essa palavra Deus habita em nós, quer dizer, o Espírito de Deus habita em nós, diz que nós somos cheios do Espírito Santo. Mas isso Davi não conhecia, porque Davi estava vivendo num pacto velho. Diga, pacto velho. O Deus é o mesmo, que mudou foi a relação dos pactos, não é mais aquele pacto. Então eu não tenho mais que orar dizendo: nem me retires o teu Espírito Santo. Então tem muitos crentes que oram assim: Deus, não me lance fora da tua presença.
Não retire de mim o teu Espírito. Deus, faça-se presente. Espírito Santo, faça a presença aqui no nosso meio. Quem já ouviu isso? Cantores, sabe, adoradores, dirigentes de louvor. Oh, Espírito Santo, estamos aqui. Venha, vem sobre nós, desça aqui e vamos lá, desça, envolva todo mundo. Olha isso, sabe o que se chama isso? Blasfêmias. Que isso, pastor? Blasfêmias. Por quê? 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Olha o que diz. Não sabeis, esse povo não sabe, eles que ficam cantando isso, eles não sabem. Não sabeis que sois o quê? Vamos lá comigo. Não sabeis que sois o quê? Santuário de quem? De Deus. E que o Espírito, aí ele falou, pergunta, que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês são um santuário, e o Espírito de Deus habita nesse santuário. A Bíblia chama o teu corpo, meu corpo, de santuário. Pastor, mas o meu corpo, eu erro demais. Irmãos, você não é santuário porque você não erra, você é santuário porque Deus falou que você é santuário. Você tem o Espírito? Então esse povo que canta, vem Espírito Santo me guiar, vem Espírito Santo, desça aqui, Espírito Santo, entre ali, Espírito Santo, batiza ali. Irmão, não pode. Quantos anos você tem de igreja? Quantos anos você tem de igreja? 5. Como pode alguém com 5 anos de igreja estar aqui, levantar a mão e dizer, Espírito Santo, venha sobre mim, Espírito Santo, venha sobre mim, eu estou querendo a sua presença, Espírito Santo. Você está fazendo igual Davi. Você saiu do pacto perfeito, que nesse pacto Jesus falou o seguinte, João 14, 16, olha o que ele disse. João 14, 16. Ao versículo 18. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja. Como que eu posso dizer e orar? Falou, Espírito Santo, não se ausente de mim. Espírito Santo, chega mais perto. Espírito Santo, venha entrar em mim, Espírito Santo, onde você está? Parece espiritual, quem sabe disso? Que as pessoas pensam que é espiritual isso. As pessoas ficam numa levitação, sabe? Num budismo, sabe? Aquele parece que tem uma religião lá dos Budas. Sim, Espírito Santo, é muito, né? Parece espiritual, parece que nós que acreditamos que já temos o Espírito Santo, somos carnais. Mas nós estamos acreditando do jeito da Bíblia. Olha lá. A fim de que esteja convosco. Então eu não posso, pastor, mas eu me sinto às vezes vazio. É porque você sabe o que você está fazendo e eu às vezes faço? A gente entristece o Espírito Santo e a gente se sente vazio. Mas ele está lá. Diz que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está aqui. Ele está aqui. Então, ele não sai. É porque a gente está, Paulo falou aos Romanos, a gente está inclinado para a carne. E a gente está tão na carne que a gente pensa que ele bateu asa, porque nós temos aquela ideia da igreja católica, que o Espírito Santo é o quê? É uma pomba. Então essa é a ideia que tem os crentes, que o Espírito Santo, sendo uma pomba, quando eu faço alguma coisa de errado, não é porque eu quero, porque é um combate dentro de mim. Às vezes eu quero fazer o bem, não faço, quero fazer o bem, o mal reside em mim. Então eu tenho uma luta, às vezes eu tenho que fazer até o que eu não quero fazer. Aí quando eu faço o que eu não quero fazer, aí eu penso que o Espírito Santo foi embora e eu fiz porque eu estou com o diabo agora, e eu preciso de uma igreja que me tire o diabo. Então a igreja fica assim, vai num culto, tira o diabo, e vai num outro culto, pede o Espírito Santo, e no outro culto tira o diabo. Então fica assim, a igreja vive disso. Quem sabe que eu estou falando verdade? Você já viveu assim? Um dia cheio do Espírito Santo,
No outro culto, o pastor pondo a mão na sua cabeça, dizendo: sai, Satanás, e pomba, gira, e pomba que não gira, e pomba que voa, e pomba que não voa, e sai, 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 sai. Fazia isso com a gente. Quem é que passou por essa humilhação? Aqui você não vai passar, que eu estou te deixando uma verdade para você. Se você quiser virar as costas para essa verdade, você pode fazer, porque há uma profecia de Deus que muitos apostatarão da fé. E eu oro por você, que não seja você que está aqui, que você não seja um desses que vá se juntar aos apóstatas, os que vão largar a fé, porque vão duvidar. Não, como pode, pastor? Ele disse que estaria comigo para sempre. Olha, passa à frente, aí minha lapisinho, passa aí. Olha como é que, olha quem estará conosco, está conosco para sempre agora. Como é o nome dele? Espírito da onde? É o Espírito Santo. Agora, olha, presta atenção, essa leitura aqui, irmãos, se você prestar atenção, pode arrancar toda a Bíblia da tua cabeça. Se você ficar com essa passagem aí, você está salvo. Olha aqui, ó. O Espírito da verdade, certo? Quem não pode conhecer? Mundo. Não pode, o mundo não pode receber. Diga, o mundo não recebe. Você pode falar dele para o mundo não quer saber. O mundo quer receber caboclo 7 penas, caboclo 5 penas, quer receber essas coisas que diz que é santo, com um santo que depois vai para cachaça e adultéria e se prostitui. Eu nunca vi alguém dizer que recebe um santo e bebe, fuma, e se droga e se prostitui. Eu acho que alguém que recebe um santo tem que andar como santo. Isso é lógico, né? Então diz que, por isso que ele diz, o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Quem está falando isso aqui é Jesus. Isso é palavra de Jesus escrita por João. Por quê? Porque não vê. O mundo viveu diante do Senhor, do Deus vivo, todo-poderoso, mas não o viu como Deus. Andou com ele, é o filho de Maria, esse é o filho do carpinteiro, é isso aí, a família dele é de fazer móveis, que filho de Deus, nada, isso é um demônio. Então diz que o mundo chamava ele de demônio, de capeta, chamava de rei do Beelzebu. Não era isso que eles chamavam? Porque o mundo não recebia. O mundo escolheu, quem é que você solta? Barrabás ou Jesus? É o Barrabás. Então o mundo é assim. O mundo não pode receber, porque não o vê. A Bíblia diz que tem olhos, as pessoas têm olhos. Deus coloca olhos nas pessoas, mas coloca olhos que as pessoas olham, mas elas não veem. Colocam ouvidos nelas, elas ouvem, mas elas não escutam. O próprio Deus faz esse endurecimento com as pessoas, que a obra é dele, as ovelhas são dele, tudo é dele. Tudo é dele. Então diz que o mundo não pode receber porque não o vê. Então não o via como o Senhor, nem não o vê, nem o conhece. Olha agora, vós, olha ele falando com os seus discípulos, vós o conheceis. Conheceis quem? Para trás, irmão, para trás. O Espírito da onde? Ó, vós o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Passa. Vós o conheceis. Conheceis quem? Ele está falando dele e no mesmo tempo ele está falando do Espírito. Vós o conheceis, porque conheceis quem? O Espírito da verdade, porque ele habita convosco. Ele deve ter olhado para Jesus e falou: pô, quem habita com a gente é o Senhor. Então, eu sou o Espírito da verdade. Vós os conheceis porque ele habita convosco. Então, o Senhor habita com a gente. Aí falou: mas vai chegar um momento que eu não vou estar mais habitando com vocês. O meu relacionamento com vocês não vai ser de andar do lado de vocês. Porque se eu andar do teu lado, Pedro,
Se Tiago estiver longe, eu não vou estar do lado do Tiago, só vou estar do lado de Pedro. Se eu estiver com o Tiago e Pedro estiver longe, só vou estar do lado de Tiago, não de Pedro. Mas vai acontecer algo que eu vou estar em todos ao mesmo tempo. Porque Ele habita convosco, vós o conheceis, porque Ele habita convosco. E aqui, irmão, estará aonde? Estará em vós. Então você não pode orar como Davi, você não pode pegar a oração de Moisés, você não pode pegar a oração de Josué, você não pode pegar orações de Sansão, de Elias, de Eliseu. Você não pode pegar essas orações. Por quê? Porque esses homens eram apenas uma casa onde o Espírito Santo fazia o quê? Visitava. E depois saía. Sansão fracassou, Deus foi, saiu. Você acha que um Deus que falou, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, o Deus que falou, estarei com vocês para sempre, esse Deus iria sair de mim, tirar o espírito da minha vida, porque eu tropecei, porque eu falei uma bobagem, porque eu pensei, porque a gente fala, pensa e faz bobagem. Quantos fazem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos. Então você imagine se Deus fizesse isso, tirasse o seu espírito, porque eu falei, pensei, fiz, agi, sabe, errei, escorreguei, fracassei. Aí seria a dispensação, a mesma dispensação do Antigo Testamento, só que no Novo Testamento diz, porque Ele habita convosco e estará em vocês. Ele não, quando que o Espírito de Deus foi sobre Sansão? Será que quando Sansão estava comendo lá o churrasco lá, o Espírito Santo estava lá nele? Não, para quê? Não precisava, ele pode comer o churrasco sem o Espírito Santo. Quando Sansão estava namorando lá com a namorada dele, você acha que o Espírito Santo estava lá? Para quê? Precisava do Espírito Santo para ele namorar? Não. Agora, quando Sansão enfrentou um monte de homens ao mesmo tempo, precisava da presença do Espírito Santo na vida dele, porque o Espírito Santo na vida de Sansão era o poder de Deus na vida de Sansão. Mas isso era algo passageiro, isso não era uma manifestação eterna, era algo que acontecia. Deus visitava, eu quero usar fulano, aí Deus visitava e usava para a glória de Deus. Então não era algo, hoje os pastores dizem, hoje eu vou ser usado na divina revelação. Quem já ouviu isso? Hoje Deus vai curar, vamos marcar cura, encontro de cura. Irmão, quem cura é Jesus. Eu não posso dizer quando que Ele vai curar, a hora que Ele vai manifestar. Eu sei que Ele disse que pelas chagas dele nós estamos curados. Eu recebo isso. Eu recebo isto. Diga, eu recebo isto. Então você não, Salmo 51:11, você não precisa mais passar por isto aqui. Olha lá. Não repulses da tua presença, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Olha aqui, Davi. Aí eu sei que o Senhor vai tirar o Espírito Santo de mim. Eu sei, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Eu sei que o Senhor vai tirar. Não, na realidade o Espírito Santo já tinha saído dele. Já estava longe. Quando é que Deus usou Davi? Quando ele julgava as causas, quando ele ia para as guerras. Todas as guerras que o rei Davi ele esteve, nenhuma guerra Israel perdeu, porque Deus estava sobre Davi. E quando Deus estava sobre um homem naquela época, não perdia. Você imagine hoje, você tem que ser um instrumento de Deus todos os dias, irmãos. Deus não vai te visitar para te usar, Deus mora. Por isso que eu disse, qual a diferença entre o morador e o visitante? O visitante, ele não pode gerar mudança na tua casa, na tua vida. Quem visita
não pode fazer mudança em lugar nenhum. Agora, quem mora pode mudar. Então, se Ele está morando em tua vida, Ele está mudando você. Ele está mudando a tua mente, está mudando a tua linguagem, está mudando a tua maneira de falar, de se comunicar, a tua maneira de se relacionar com as pessoas, tua maneira de conviver com as pessoas, tua maneira de tratar os outros. Aí você, às vezes, puxa, eu estou diferente, não sei por que eu estou diferente? Porque Ele está na tua vida. Puxa, eu estava na minha casa, aí saí, encontrei alguém, eu dei uma palavra e essa pessoa saiu feliz. Não foi você, foi o Espírito Santo te usando. Por isso que Ele falou, não se preocupe com o que você vai falar, Ele vai fazer você lembrar todas as coisas, Ele falará de mim. Precisa de conhecer sobre Cristo para poder lembrar as coisas de Cristo. Acho que as igrejas fazem a maioria, não ensina Cristo, sobre Cristo, aí o povo fica ignorante sobre Jesus. A pessoa vem, vai, vem, aí vai para as igrejas, vou buscar o Senhor, vamos buscar o Senhor. Hoje, tadinha, uma bichinha veio aí, uma bichinha, não, uma irmãzinha aí, chegou aqui uma garotinha nova, não foi, irmão? Falou, aí tem consagração, ele fala assim baixinho, aí tem consagração. Eu falei, consagração, o que é consagração para você? A consagração é que a gente busca Deus, que a gente, sabe, a gente corre atrás de Deus. Olha a consagração, correr atrás de Deus, chamar o Espírito Santo. Isso não é consagração. Consagração, os nossos cultos é uma consagração, é louvores, palavra e orações. Que mais consagração que é aqui? Qual é a consagração que as pessoas querem? Então eu fiquei, meu Deus, a gente tem que pregar demais, a gente está falando pouco, porque as pessoas não sabem. O Espírito Santo, ele é um hóspede na sua casa, não, ele é um morador, ele não é um visitante, ele não veio te visitar, me visitou, pastor, tem 2 anos e um pouquinho que o Espírito Santo me visitou, e nunca mais ele me visitou. Aí eu vou no monte ver se eu encontro com Ele. Quem sabe disso? Que as pessoas vão nesses lugares para se encontrar com o Espírito Santo. Aí chega lá, passa a noite inteira gritando, e que se arrepia, é mais emoção do que conhecimento. Pula, grita, salta, imita gato, galinha, visão, visagem, vê tudo, e aí desce de lá, o Espírito Santo. Aí que segunda-feira, pimba, o Espírito Santo, vai embora de novo. Aí fica nessa vida. Quarta, vou lá buscar o Espírito Santo. Sexta, eu tiro o demônio que expulsou o Espírito Santo. E, meu Deus, quando é que vai parar esse negócio? Quando que a igreja vai dar ouvido à palavra de Jesus? Quando que a igreja vai ser uma igreja liberta, livre? Você é livre, irmãos. Você não sabe que este conhecimento te libertou. Você está livre, irmãos. Você era preso do teu bispo, do teu apóstolo, do teu pastor, do teu profeta, da profetisa, da bruxa. Você era escravo, você era manipulado, você não respirava enquanto alguém não te dizia o que fazer. Hoje Deus te diz o que fazer. Hoje você não precisa de bruxa, de adivinhador. Hoje tudo que a igreja precisa está aqui na palavra de Deus. Então isto tudo é porque o Espírito Santo está em nossas vidas. Essa é a manifestação do poder do Espírito Santo. Ele querer te usar todos os dias. Não perca a oportunidade de dar testemunho de Jesus. Porque o Espírito Santo na nossa vida é para isso. Ele falou, eis que recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas. Não é para falar da vida dos outros, é para falar da vida de Jesus. Não é para contar fofoca, é para falar da vida de Jesus. Nós não nos encontramos para fofocar da vida de ninguém. Nós falamos de Cristo, o que Cristo fez por você e o que Cristo vai fazer através de você. Amém? João 7, 37 ao 39,
e terminamos. No último dia, que festa era essa, irmão? A festa dos tabernáculos. O último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Eu falei esta manhã que todas as vezes que o apóstolo Paulo escrevia, lembrando das Escrituras, ele citava, falava: olha como está escrito. Quando ele fala de Abraão, ele fala: como está escrito. Quando ele fala lá em Romanos 4 sobre Abraão, aí está lá escrito. Então ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. E quando ele fala de Escritura, ele está falando do Antigo Testamento. A Escritura é o Antigo Testamento. Todas as vezes que você escutar assim, ó, Escritura, está falando do Antigo Testamento. Pastor, mas Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Claro, a Escritura, ela foi inspirada por Deus. O Evangelho que foi dado a Paulo foi revelado por Deus. Então a diferença entre Escritura e Evangelho, porque um foi inspiração, o outro foi revelação. Então quando quando Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, então ele está se referindo aos livros do Antigo Testamento, do seu interior. Se você crê, estava falando para aquele povo lá, né? Que não existia o Evangelho ainda, existia somente as Escrituras, o Antigo Testamento. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito a quem? Ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então ele está falando: olha, vai vir algo aí para vocês. O quê? Pois o Espírito, até aquele momento, Jesus estava falando com eles, até aquele momento não fora dado. Por que não foi dado? Por que ele não deu logo o Espírito Santo para eles? Porque ele falou: eu vou e enviarei o Consolador. O Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não recebe, mas vocês conhecem, ele está com vocês, depois ele vai estar em vocês. Então ele estava tratando dele mesmo. Agora ele está dizendo, pois o Espírito que até o momento não fora dado. Por que não tinha sido dado? Porque Jesus não havia sido ainda, essa glorificação é lá. Por isso que você vê Paulo falando lá em Romanos, fala: aquele que ele predestinou, justificou, chamou, justificou, e o último, glorificou. É isto que Jesus está falando. Pois Jesus não havia sido ainda glorificado. Então esta glorificação, você, a igreja do nosso Senhor, vamos passar por essa glorificação. Nós vamos viver esta glorificação. Então até esse instante aqui, ninguém tinha o Espírito, ou seja, o Espírito não morava. O que o Espírito fazia? Visitava. Salomão, essas mulheres aqui teve filhos, e um dos filhos morreu. Alguém deitou por cima da neném e matou o neném. E uma está dizendo que é o filho da outra que morreu. Então está uma briga aqui. É o meu nome do homem? Sansão não, Salomão. Aí Salomão falou: e agora, meu Deus? Aí o Espírito Santo se apodera de Salomão. Aí vem Salomão: me dê-lhe uma espada, traga a criança, vou dividir a criança no meio, metade para cada uma, valeu? Aí quando ele levanta a espada, a mãe verdadeira, com sentimento de mãe: não, dá para ela, doe para ela, deixa ela criar o meu filho. Aí a outra, que não era mãe, que o filho já tinha morrido. Agora, se não fosse a manifestação do Espírito Santo na vida de Salomão, como que ele ia julgar essa causa? Então todas as vezes, Moisés passava dias sentado, julgando as causas. Ele ficava exausto.
tanto julgar a causa. O Espírito Santo, mesmo com o Espírito Santo, você imagina você passar dias e dias e dias. Era assim a vida de Moisés. Aí o Jetro, o homem cheio do Espírito Santo, foi visitado. O Espírito Santo visita Jetro e fala: Jetro, ajuda Moisés. Faz com que Moisés divida aí esse trabalho dele com o povo aí, porque senão ele vai morrer. Ele vai morrer antes de eu libertar o povo. Então aí Moisés ouve o conselho do seu sogro chamado Jetro. Então eu disse até esta manhã, o homem de Deus, ele também ouve conselhos, se for conselhos de Deus. Se forem conselho de Deus, eu estou prontinho para ouvir conselhos, dicas, qualquer coisa. Aí eu vou analisar o conselho e vou ver se realmente está vindo do céu. Amém? Então, fica com essa palavra. O Espírito até aquele momento não fora dado. Então há uma diferença entre o Antigo Testamento da visita e agora nós fazemos parte da morada. Paulo, quando ele escreve a 1 de Coríntios 6, 19 e 20, terminamos. Vou até fechar aqui, ó. 1 de Coríntios 6, 19, olha lá. Não sabeis, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Olha, o nosso corpo é santuário. Como que eu posso pegar o santuário e botar maconha, botar cocaína, cerveja, sexo ilícito, palavrão, vida suja? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Está em vós. Está em vós. O qual tendes da parte de Deus. Ele veio da parte de Deus. Que não sois de vós mesmos. Você não produz o Espírito. Ninguém consegue produzir o Espírito Santo. Pastor, eu jejuo, vou no monte, eu oro para produzir o Espírito Santo em mim. Não produz. Ninguém produz o Espírito Santo. Ou ele entra, ou ele não entra. O que Paulo falou aos Romanos? Quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Ele não mora na tua vida de graça. Ele mora na tua vida, na minha vida, porque Ele comprou. Ele pagou um preço muito alto. Ele sofreu, Ele chorou, Ele sangrou. Ele padeceu a pior agonia que um ser humano pode padecer. Ele padeceu para quê? Diz que a Bíblia que Ele derramou todo o seu sangue, do sangue de Jesus, e passou a sair até água do corpo, porque não tinha mais sangue. Diz a Bíblia que Ele derramou todo o sangue por nós. Agora, pois, glorificai. Então o teu corpo é para a glória de Deus. Quando você pensar em fazer alguma coisa que entristeça o Espírito, pensa que o teu corpo agora é para a glória de Deus. Se você quer se manter saudável, curado, desfrutar da presença do Espírito, te gerando força física, porque a presença do Espírito Santo gera força física também na sua vida. Então diz que agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Assim seja. Assim disse o Senhor. Vamos ficar de pé.